Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes, pode dizer amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, baseado no tema que os irmãos escolheram para esta noite, eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Pedro, capítulo de número 1. Baseado no tema escolhido, 1 Pedro, capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu quero aproveitar a oportunidade para louvar a Deus por esta tão nobre oportunidade que nos é concedida, para que juntos, em um só propósito, possamos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui neste lugar. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pois de fato a presença do Senhor é notória aqui neste lugar. A verdade é que só não sente quem não quer, porque a presença dele é real e verdadeira nesta casa. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor setorial desta igreja, pastor Rogério. Obrigado, pastor, pela confiança de poder fazer uso deste púlpito para transmitir a palavra de Deus ao povo de Deus. Os meus rogos é que Deus em Cristo continue abençoando a vida do Senhor e usando as suas mãos para prosperar ainda mais este trabalho no nome de Jesus. Também louvar a Deus pelo irmão Valdécio. Deus abençoe, meu irmão, sua vida no nome de Jesus. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. É um prazer te conhecer. E os meus rogos é de igual forma também. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma extraordinária no nome de Jesus. Ao grupo de varões vencendo pela fé. Deus abençoe todos os nossos varões, irmãos que estão aqui. Posso dizer que a grande maioria aqui são os meus pais de púlpito. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. São com os senhores que nós estamos aqui, porque através dos vossos ensinamentos e de todas as experiências que tiveram antes de mim, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, todos os nossos obreiros, pastores, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero, antes também de ler o texto, justificar a ausência de minha esposa. Ela não está presente hoje comigo, pois há alguns dias atrás ela estava internada, porque ela estava com pneumonia. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, ela já teve alta, já saiu, e está em casa para a glória do nome do Senhor. 1 Pedro é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Capítulo de número 1, versículo de número 3. Capítulo de número 1, versículo de número 3. Minha tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Você pode acompanhar em sua Bíblia. E está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligido por toda a espécie de provações. Verso de número 23, verso de número 23, está escrito assim: Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Por favor, tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos,
O tema que fora proposto nesta noite nos revela acerca do perdão. E para lembrarmos do nosso dever de perdoar, precisamos entender quem antes nos perdoou primeiro. E como referência para a nossa breve meditação, eu quero extrair algumas lições deste texto de Pedro. A primeira questão que nós devemos pontuar é que depois de Jesus, Pedro é o personagem mais conhecido e citado nos escritos neotestamentários. Pedro, em algumas vezes, em alguns momentos, é mencionado com o nome de Petrus. Petrus significa um pequeno fragmento de pedra. É por isso que quando nós vamos para Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 18, a Bíblia expõe um diálogo de Jesus e Pedro, pelo que Jesus dirá: tu és o Pedro, tu és um pequeno fragmento de pedra. É Jesus aqui neste momento expondo a sua fragilidade, dizendo: você pode ser o melhor pescador, mas ainda é pequeno. Você pode ser valente, mas ainda é pequeno. Você pode ser o meu discípulo, mas você ainda é pequeno. Mas agora Jesus expõe a grandeza dele mesmo e ele vai dizer: mas sobre esta pedra. Jesus neste momento aponta para si mesmo, não como pedra, mas como rocha. Então é por isso que agora nós podemos entender o porquê deste diálogo, porque pedras são pequenos fragmentos extraídos de uma rocha. Quem? Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, então ele termina dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada em mim. Glória a Deus. E entendendo agora um pouco mais da história de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que depois da vinda do Espírito Santo, Pedro foi capacitado para se tornar o principal pregador do dia de Pentecostes em diante. Quando nós vamos para Atos, capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que ele tornou-se o porta-voz no primeiro episódio evangelístico, aonde Pedro, em apenas a sua primeira pregação, ganha mais de 3.000 almas para Jesus em um único culto. Quando nós vamos para o capítulo de número 3 de Atos, a Bíblia diz que Pedro realizou milagres notáveis nos primeiros dias da igreja, quando curou um coxo na porta do templo, e ele pronunciou aquela famosa frase que todo bom leitor da Bíblia conhece, quando ele vai dizer: eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que prata e ouro não pode comprar. É por isso que Pedro está dizendo: o que eu tenho, isso eu te dou. Percebe isso aqui, que a princípio parece que a ideia do texto é que ele está carregando algo em suas mãos, mas não. Pedro está subindo ao templo com as mãos vazias, porém com o coração cheio de poder de Deus. Então quando Pedro diz: o que eu tenho, isso eu te dou, ele está dizendo mais ou menos assim, meus irmãos: se prepare para receber do céu o que você nunca antes recebeu na terra. Glória, se prepare para receber do céu o que você nunca antes recebeu na terra. Eu imagino aqui neste momento o coxo perguntando mais ou menos assim: e o que é que este céu pode me dar de tão valioso, se nem todo o dinheiro que eu já recebi me tirou daqui? Aí Pedro responde: é simples, estrutura, pode ficar em pé, suas articulações agora vai voltar para o lugar novamente. Glória, glória. Mas agora na plataforma dessa narrativa, Pedro aparece compartilhando com a igreja o que recebeu do céu. Porque houve um perdão, houve uma graça que o alcançou. Mesmo depois do episódio, aonde o mesmo irá negar a Cristo por 3 vezes. Há também um outro episódio,
aonde Cristo revela a sua necessidade de sofrer e de morrer para que se cumprisse a sua missão. Mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro imediatamente toma a frente da fala e ele vai dizer: de maneira nenhuma isso irá acontecer. Mas então a Bíblia vai nos revelar que Jesus então repreende a fala do diabo, mas fica com Pedro. Glória. Jesus repreende a fala do diabo, mas fica com Pedro. A pergunta é: por que Jesus não expulsa Pedro? Porque a voz é do diabo, mas o Pedro ainda é instrumento nas mãos de Jesus. Glória. Então aonde está a lição do texto? Expulsa o diabo, mas fica com Pedro. Eu repito, expulsa o diabo, mas fica com Pedro. Por que, Vinícius? Porque tem gente que, por não saber distinguir de quem é a voz que está falando, acaba expulsando Pedro e ficando com o diabo. Tem gente que, por não distinguir a voz de quem está falando, está expulsando da casa quem deveria ficar. Glória. Mas quando Jesus ensina isso aos discípulos, ele está dizendo: expulsa o diabo, mas fica com Pedro. Expulsa o diabo, mas fica com Pedro. Por quê? Porque um Pedro dentro é mais valioso do que um Pedro lá fora. Glória, glória, glória. É por isso que essa graça que Pedro recebe do céu não poderia ser retido para ele mesmo. Então esse perdão que ele recebe de Cristo é transmitido a um povo perseguido em forma de encorajamento. As primeiras palavras empregadas no texto são palavras de consolo a uma igreja perseguida. A história nos conta que os cristãos nesse cenário encontravam-se dispersos por 5 partes do Império Romano, todas essas localizadas na Ásia Menor. A Bíblia vai nos dizer que esta dispersão é causada por causa de Nero. Nero foi um imperador, um monarca pagão, um homem sanguinário, um homem assassino que incendeia a cidade de Roma e agora transfere a culpa deste incêndio nos cristãos. Então ele se torna autor da morte de milhares de cristãos, de centenas de milhares de cristãos. Então Pedro, sob inspiração do Espírito Santo, escreve o versículo 1 para fortalecê-los. O verso de número 1, se você observar na sua Bíblia, Pedro lembra a igreja perseguida do porquê tanto sofrimento. Pedro vai se dirigir à igreja, ao povo de Deus com a palavra forasteiros. Esse termo merece certamente um destaque no texto. Por quê? Porque esse termo forasteiros significa habitantes temporário. O que é isso, Vinícius? Todo aquele que recebe um título de habitante temporário é porque já tem um endereço fixo em outro lugar. Preste bem atenção no que Pedro está dizendo. Vocês são um povo forasteiro. O que é que ele está dizendo? Fica tranquilo. A perseguição está grande, mas vocês não são daqui. A perseguição está grande, mas vocês têm outro endereço. O que é isso? Estou de passagem, porque muito em breve voltarei para minha casa. Glória. Foi aí que eu entendi que Pedro não estava falando de endereços terrenos. Pedro não estava falando de localizações terrenas. Era Pedro dizendo mais ou menos assim: fomos gerados na terra, ao morrer o corpo fica na terra, a matéria dos ossos volta para a terra, mas o espírito tem outro endereço. Já dizia Cristo em João capítulo 14, versículo 3, eu irei vos preparar um lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Agora eu fico imaginando que se no céu houvesse endereço como na terra, a localização seria mais ou menos assim: Rua Nova Jerusalém, localizada na eternidade. E qual é o ponto de referência? É ruas de ouro e muros de cristais. E quem são os moradores de lá? Um povo que na terra foi perseguido, chorou, sofreu, mas não negou a fé.
Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, porque já dizia Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8: em tudo somos pressionados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que é que ele estava dizendo? Pode perseguir, pode até me matar, mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. Satanás não tem poder de derrubar uma igreja escolhida, separada, ungida, pentecostal, cheia do poder de Deus. Se tem uma notícia que eu vim para dar nesta noite, a notícia é essa: Satanás vai ter que recuar, porque aqui neste lugar tem um povo perseguido, mas que não nega a fé, tem um povo sofrendo, mas que não nega a fé, tem um povo chorando, mas que não abandona Cristo. Quem tem glória, dá glória aí nesta noite, meu irmão. Levante a sua mão para adorar o nome de Jesus nesta noite. Glória, glória. Então, diante dessa trágica perseguição, o que restou para este povo perseguido foi apenas confiar na provisão, já que haviam perdido tudo, já que haviam perdido bens, amigos, família, já que haviam perdido tanta coisa, e tiveram que abandonar e deixar para trás tanta coisa. O que resta agora para este povo é apenas confiar na provisão. Mas eu entendo uma coisa neste texto, que o maior desafio da provisão é que enquanto ela não acontece, parece que o mundo desaba sobre a tua cabeça. O maior desafio da provisão é que enquanto ela não acontece, parece que tudo está dando errado para você. O maior desafio da provisão é que enquanto ela não acontece, em um culto tão maravilhoso como esse, parece que Deus desce do céu, fala com quem está do teu lado, mas não fala com você. Parece que o céu se fechou para você, parece que Deus esqueceu de você, parece que Deus abandonou você. Aí você entra dentro do teu quarto e você agora começa a se perguntar: Pai, o que é que está acontecendo? Por que eu não tenho resposta? Por que tanto sofrimento? Por que tanta batalha que eu estou enfrentando? Porém, quando eu olho para o sofrimento deste povo, eu percebo que antes mesmo desse processo acontecer, Deus decidiu antes revestir o teu povo com poder. Vinícius, em qual momento Deus decide revestir o teu povo com o seu poder? A história nos conta que os mesmos que estão vivenciando este cenário de dor, os mesmos que estão vivenciando este cenário de sofrimento e de lamento, foram os mesmos que estavam presentes em Jerusalém no maior avivamento do dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2. Para refrescar a nossa memória, eu vou dizer o que está escrito lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Oh glória!
O que é isso, Vinícius? Antes das lágrimas deste povo, veio primeiro o avivamento. Antes do sofrimento deste povo, veio primeiro a mão de Deus sobre esta nação. Antes de vivenciar um cenário tão lamentável, Deus decidiu primeiro revestir o teu povo com grande poder. Sabe por quê? Porque o Deus que te insere no meio da guerra não deixa o teu soldado despreparado. É por isso que eu vou liberar uma palavra para quem acredita. Enquanto a provisão não chega, enquanto o momento não chega, enquanto a mão de Deus não chegar, lembre-se que o mesmo Espírito que desceu em Atos 2 é o mesmo que na tua fraqueza te toma pelas suas mãos e diz: nesta guerra eu guerreio por você, nesta peleja eu pelejo por você, nesta batalha eu batalho por você. O que é isso? Você não anda sozinho, você não anda abandonado, Jesus não te esqueceu. É mentira do diabo que você é derrotado, porque Jesus chamou uma nação pentecostal para pisar na cabeça de Satanás e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aonde está este povo pentecostal? Levante a mão para adorar. Estou sentindo a presença dele aqui. Estou sentindo a graça do Eterno aqui neste lugar. Porque diz o Senhor para a sua alma: nesta peleja eu estou pelejando por você. Sou eu, Deus, que está entrando dentro da tua casa, na tua causa impossível. Ah, glória. Diz o Senhor para a sua alma: na onde você não pode tocar, eu toco. O que você não pode fazer, eu faço. Porque eu sou o Deus da sua alma. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus. Operando Deus. Eu vou ficar aqui. Operando Deus. Operando Deus. Operando Deus. Quem é que vai impedir? O inferno não prevalece contra uma igreja que ora. O inferno não prevalece contra o povo chamado e escolhido. Só quem acredita nesta palavra, levante a mão para adorar, vai. Aproveite este momento, glorifica o nome de Jesus. Porque eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Glória, glória. Eu posso imaginar Pedro no diálogo com a multidão dizendo: eu sei que aguardar pela provisão é difícil. Eu sei que aguardar por um momento que nem mesmo você sabe que vai acontecer é difícil. Porém, lembre-se de uma coisa. Verso de número 2 está a resposta. Vocês foram escolhidos. Glória. Glória. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Glória. Pedro tem tanta convicção no que ele está falando, que no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer assim: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus, glória.
Eu parei para observar esse versículo e encontrei algo extraordinário. Observe a palavra porém exclusivo. Porém é uma reação depois da ação. E exclusivo é ser único, é ser inegociável. Oh, glória, glória. Exclusivo é algo que não tem preço. Pode tentar pagar o valor que for, não paga. Oh, glória. Pode tentar oferecer a oferta que for, não paga. Glória. Por quê? Porque é propriedade exclusiva. Sabe o que isso significa? É Deus dizendo para alguém aqui nesta noite: enquanto a provisão não chega, o meu porém já foi na sua frente para resolver tudo. Aí eu vou repetir isso aqui para gravar no teu coração. Enquanto a provisão não chega, lembre-se que assim diz o Senhor para a tua alma: o meu porém já foi na tua frente para resolver tudo. Se você tem fé e acredita nisso, diga para alguém do teu lado: o porém do papai. Diga: o porém do papai já foi na tua frente para resolver o teu problema. Vinícius, estou desanimado, porém a minha presença te renova hoje. Vinícius, não consigo largar o vício, porém o meu poder vai te libertar. Vinícius, estou afastado, porém o meu poder te abraça hoje, te renova hoje, te toca hoje, te refaz hoje. Sabe por quê? Porque vós sois propriedade exclusiva de Deus. Pregador, como é isso? Ele não te troca, ele não te abandona, ele não te vende, ele não te negocia. Você é dele, de mais ninguém. Ninguém mais tem poder de te comprar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado. Há um perdão que desceu sobre a tua alma, e ele diz: meu filho, você pode ser pecador falho, mas tem uma coisa para te dizer: eu te salvei no Calvário, eu te salvei na cruz, eu te salvei, você é meu. Estou sentindo a graça de Jesus aqui neste lugar. Oh, glória. Eu estou pregando para um povo justificado. Glória. Glória. Eu estou pregando para um povo, incluindo a mim mesmo, que não éramos merecedores de nada. Glória. Glória. O que poderíamos contar a ponto de dizer que somos dignos de alguma coisa? Glória. Mas houve um perdão. Glória. Houve um amor incondicional que nunca vamos entender o tamanho deste amor. Que amor é esse? A ponto de um ser supremo, extraordinário, se desfazer de sua própria morada. Glória. Que amor é esse? A ponto de um ser tão extraordinário se desfazer de sua própria glória, trocar o seu endereço do céu para a terra. A ponto deste povo que estava aqui na terra, olhou para ele, feriram ele, machucaram ele,
sem ter ideia de quem ele era. Oh, glória! Machucaram ele, cuspiram em seu rosto, zombaram dele. Glória! Que amor é esse? Quando ele chegou aqui, glória, colocaram ele de frente com um ladrão. Glória! Rebaixaram o nosso Cristo a um nível tão pequeno. Glória! Quando ele chegou lá, todo ferido, machucado, sem forças, ainda olharam para ele e disseram: se tu és o rei, então desce dessa cruz. Só que o seu poder é tão extraordinário, o seu amor e o seu perdão é tão grande, que ele não respondeu qualquer palavra. Quando ele naquele momento poderia condenar todos aqueles, ele olhou lá de cima e disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E este amor é tão extraordinário, glória, que ele nos deu esta data, este dia, este culto, para dizer que ele vive e reina para todo o sempre. Há uma verdade, e esta verdade é que o diabo queria te colocar na miséria, queria te matar, te colocar nas drogas, te colocar em tantas outras coisas, vícios e tudo. Você tinha tudo para dar errado. Glória. Nem era para você estar aqui. Olha bem para a tua história. Olha bem para a tua vida. Quem disse que era para você estar aqui? Eu estou sentindo a graça dele aqui. Porque assim diz o Senhor: eu me levantei primeiro para te dizer: pode se levantar o inferno e os demônios. Oh, glória! Só que tem um porém. Que porém é esse? Eu já havia marcado o dia e a hora desse encontro para te dizer: você é minha propriedade exclusiva. A minha graça e o meu perdão te alcançou. É por isso que você já está no nome dele, comprado pelo seu sangue, derramado no Calvário. Ele não te negocia por nada. Glória, glória, glória. Eu já estou finalizando aqui. Porém, para sermos escolhidos e propriedades de Cristo, ele mudou de endereço, do céu para a terra, para mudar o endereço da igreja, da terra para o céu. Glória. Esse foi o maior ensinamento de perdão e misericórdia que poderíamos receber. Glória. Verso de número 3, Pedro diz: ele nos regenerou para uma esperança viva. Quando o texto diz ele nos regenerou, nós entendemos que só pode gerar quem antes passou pelo processo da dor. Ninguém gera sem antes passar pelo processo da dor. Gerar sem dor foi anulado no Éden. Glória, glória. A partir daquele momento, quer gerar algum fruto, se prepare para sofrer.
E é aqui que eu me lembro do Calvário. Porque para a igreja nascer, alguém teve que morrer. Glória. Glória. Para a igreja receber o perdão, alguém teve que sofrer as dores parturientes na cruz do Calvário. Para que, Vinícius? Para que o objetivo da sua dor fosse nos gerar de novo. Oh, glória. Verso de número 23, Pedro finaliza dizendo: vocês foram regenerados, não de uma semente que perece, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus. Perceba que regeneração e semente dão um destaque no texto. Por quê? Porque toda semente que for plantada no lugar errado, morre. Glória. Vinícius, qual é a prova? Mateus capítulo de número 13. Cita uma semente que caiu em lugares diferentes. No caminho, as aves vieram e comeram. No solo rochoso, não tendo raízes, o sol queimou e a semente secou. E entre os espinhos, até cresceram, mas os espinhos sufocaram. Glória. Toda semente que nasce no lugar errado, morre. Glória. É por isso que Jesus é chamado de semente imperecível. O que é semente imperecível? Semente que não morre. Pode plantar no espinho, mas vai crescer. Oh, glória. Glória. Cristo é chamado de semente imperecível, porque não importa onde colocaram Cristo, se diante de Pilatos, se diante de fariseus, ou até mesmo se diante da morte. Oh, glória. Na onde Jesus estava, ele gerava. No caminho do Gólgota, acharam que a semente ia morrer, mas ele estava vivo e gerando. Entre os espinhos, acharam que ele ia morrer, mas ele estava vivo e gerando. Com pregos nas mãos e espinho na cabeça, mas estava vivo e gerando. Com o corpo ferido e feridas expostas, mas estava vivo e gerando. Quando ele chegou diante da morte, imagina só, ele venceu. Ressuscitou e ainda continuou gerando. Vinícius, aonde estão os frutos? Aqui. 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 Ali também tem. Aqui também tem um com a mão levantada. Lá atrás também tem um com a mão levantada. Tem alguém aqui desse lado levantando a mão e dando glória. Cadê os frutos, Vinícius? Está aqui, ó. Está com a mão levantada dando glória a Deus e dizendo: o Senhor é bom. O Senhor venceu a morte. O Senhor é poderoso. Os frutos estão aqui para vergonha de Satanás. Tem um povo pentecostal dando glória. Aonde estão os frutos para glorificarem a Deus comigo? Levante as suas mãos por um minuto e comece a adorar. Urabacala machoreme candaramanai. Uramacala manderecoma na xandaramanaia. Assim diz o Senhor para a tua alma: eu me tornei semente imperecível para tornar todos vocês também. Porque no dia em que eu tocar a última trombeta,
Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Todos nós seremos a mesma semente que não perece e não morre, com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. Se você acredita, levante a mão para adorar. Estou sentindo a graça dele aqui. Alguém talvez não entendeu nada, porque eu já vi frutos nascerem em terra fértil. Eu já vi frutos nascerem na estação certa. Glória. Mas eu nunca vi uma semente ser plantada na cruz e gerar uma multidão. Jesus foi o primeiro a provar que quem foi chamado por Deus, não importa o cenário que você está inserido, se o céu deu a ordem, então se prepare para gerar. Quando o diabo achou que vendo Jesus em uma cruz havia vencido a guerra, eu imagino Jesus olhando e dizendo: era exatamente aqui que eu deveria estar. Glória a Deus. Acharam que o Calvário iria abortar o projeto de Cristo, mas Satanás perdeu de novo. Porque no último suspiro Jesus disse: está consumado. Glória a Deus. Naquele momento estava morrendo os planos de Satanás e nascendo um povo pentecostal que iria marcar uma nação, pisando na cabeça do diabo e dizendo: só o Senhor é Deus. Eu finalizo aqui dizendo que é por isso que Pedro usa a semente como uma imagem figurativa para representar Cristo como fonte principal de vida. Porque enquanto a raiz da planta estiver conectada na terra, há vida. Uma vez que a planta é retirada da terra, ainda vai ser planta, mas não vai ter vida. Glória. Pode até cantar, mas não vai ter vida. Pode até pregar, mas não vai ter vida. Glória. Pode até profetizar, mas não vai ter vida. Oh, glória. Mas se a raiz da semente, oh, glória, estiver plantada, glória, junto ao nosso Senhor, se prepare para gerar. Porque assim é o relacionamento da igreja com Cristo. Todo aquele que nasce da semente que não morre, se estiver conectado a Ele, pode estar rastejando, mas não morre. Desempregado, mas não morre. Enfermo, mas não morre. Enfraquecido, mas não morre. Sem forças para continuar, mas não morre. Pode o inferno se levantar, mas assim diz o Senhor: por você ter sido gerado por mim, você não vai morrer. A minha graça e o meu perdão te alcança hoje. Tem alguém que acredita nesta palavra? Se coloque de pé no nome de Jesus. Diz o Senhor: a minha graça e o meu perdão te alcança hoje. Já dizia Salmo 126, versículo 6: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo a sua colheita. O que é isso, Vinícius? Se prepare, porque a fase da colheita vai mudar algumas coisas.
Começando pelo teu semblante, chega de chorar, chega de sofrer, chega de se culpar. Glória, porque diz o Senhor, por você estar plantado junto à minha fonte, sinta a minha mão te dando vida hoje. Sinta a minha mão te dando graça hoje. Sinta a minha presença te renovando hoje. Me dá um Mi maior, por favor. Sabe o que diz o Senhor? Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda e nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra e profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, 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 sem demora. Quantos acreditam nesta palavra, levante as mãos e glorifique ao Senhor. Que Deus abençoe. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.